Nath, salve Maria a todos. Hoje é dia 26 de setembro e continuamos na obra Caixa de Perguntas. Mas antes de começar, a gente vai fazer a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, continuando de onde nós paramos, na página 114, né? Então, nós vemos aqui sobre... deixa eu pegar aqui o título da pergunta. Nós começamos falando de Freud, né? Quer dizer, nós terminamos falando de Freud na segunda-feira passada. Agora, é na página 110, né? Não é 114, é 110. E a pergunta agora é: a Igreja Católica permite o uso do hipnotismo para curar doenças? A princípio, não houve teólogos que o declararam diabólico? Pois bem, a Igreja permite que se use do hipnotismo quando, para isso, há motivos graves e não há perigo de superstição nem de escândalo. Então, a primeira resposta é esta: se não houver perigo de superstição e nem de escândalo, e aqui a gente pode pensar no escândalo das redes sociais, da internet, né? Que são o meio de propagação de informações mais rápido que nós temos hoje. E também se houver um motivo grave. É verdade que, a princípio, houve teólogos e moralistas que tiveram por diabólico esse assunto, né? Presentemente, porém, os teólogos e moralistas católicos atêm-se às decisões do Santo Ofício. Eu preciso lembrar que este livro que eu estou lendo não é atual, né? Ele é da época em que a Congregação para a Doutrina da Fé se chamava Santo Ofício, a Inquisição. Temos pelo menos duas, uma de 1840, outra de 1899. A 2 de junho de 1840, declarou, abre aspas, o uso do magnetismo, isto é, o mero fato de empregar meios físicos não é proibido, contanto que esses meios sejam permissíveis e não se intente fim ilícito ou mal. A 26 de julho de 1899, respondeu a um médico que perguntou se podia usar da sugestão para curar meninos, e a resposta do Santo Ofício foi: pode, contanto que não haja perigo ou escândalo. Olha, como o leitor acaba de ver, a resposta foi idêntica. Alguns médicos tiraram não pequeno partido do hipnotismo na cura de doenças nervosas e servindo-se dele como anestésico. Serviram-se igualmente dele médicos, pais de família e professores para corrigir maus hábitos de rapazes cavaleiras e de adultos dados ao excesso do vinho, do ópio e também da morfina. E também valem-se dele, além disso, uma ou outra vez, os juízes para arrancar a confissão que desejam ao réu ou à testemunha. Vão, porém, abandonando este processo, por ser pouco fidedigna semelhante confissão. Em resumo, empregam alguns artistas o hipnotismo para imobilizar os seus modelos, o que não é recomendável, porque é perigoso. Em geral, todos concordam em que o hipnotismo é cheio de perigos de ordem física, psíquica e moral. Em muitos casos, tem originado epilepsia, histeria e loucura. Olha só. Então, é sempre aquela, né? Com a igreja sempre tem. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Pode o católico procurar o hipnotismo? Pode, porém, todavia, contudo, entretanto, né? Tem sempre um porém. E este porém é tão melindroso, é um porém
tão, assim, cuidadoso que, em resumo, né, para a gente aqui, a título de conclusão, já a partir dessa parte, a gente pode dizer assim, é melhor não procurar, né? Devem-se-lhe muitos crimes contra o quinto e sexto mandamento. Por isso, as sessões públicas de hipnotismo têm sido proibidas em muitas nações, como na Prússia, na Áustria, em Portugal, na Suíça, em França e na Dinamarca. Isso é naquela época, né? Eu não sei como está hoje. São os perigos do hipnotismo que levam os moralistas católicos a permitir o seu uso somente quando haja graves motivos para isso e o hipnotizador seja pessoa hábil e de toda a confiança. Requerem ainda que durante o ato da hipnotização estejam presentes pessoas de respeito, como o pai, o marido ou um amigo. O hipnotismo esteve tanto em voga, ou seja, tão na moda nos seus princípios, que muitos julgaram que ele vinha causar uma verdadeira revolução na terapêutica. As escolas de Paris e Nancy forneceram graduados a toda a Europa, mas na medicina, como no vestir, como no mais, as modas passam, né? Então, o hipnotismo, assim como a moda com a roupa, também passa. Atualmente, os médicos e os cirurgiões estão voltando ao esquecimento. E outros, sim, os reclamos dos seus primeiros defensores. Então, aqueles primeiros autores, Charcot, Bernheim, Leibold, não sei como pronuncia, Moll, Wetterstrand, como falsos e exagerados, né? Então, resumindo, hipnotismo, olha, é muito complicado um católico procurar o hipnotismo porque é perigoso, como a gente viu, então, só se fosse um caso muito, extremamente grave, segundo a obra. Segunda pergunta do dia. Por que os papas permitiram, lá na Idade Média, os ordálios? Ou seja, ordálios eram os juízos de Deus, assim como eram chamados, né? Cruéis, injustos e supersticiosos. Por que os papas permitiam, então, na Idade Média, os juízos de Deus? Resposta. Os tribunais romanos nunca os permitiram, já começa por aí. E os papas, a começar do século IX, tudo fizeram para os abolir. Os povos do norte da Europa tinham-nos herdado de seus antepassados e, depois de convertidos, invocavam a intervenção do verdadeiro Deus nos seus tribunais, à imitação do que costumavam fazer antes com o Deus Votan, né? E, para se justificarem, apelavam para o que vem escrito no livro dos Números, para a intervenção direta de Deus no sacrifício de Abel, no dilúvio, na destruição de Sodoma, no castigo de Ananias e assim por diante. Em sua ignorância, esqueciam que os milagres são fatos extraordinários que não dependem da vontade dos homens, mas de Deus. E que ele, Deus, embora escute as nossas orações, não está obrigado a intervir miraculosamente a nosso capricho. Contra estas provas supersticiosas e pecaminosas, levantaram a sua voz os papas Nicolau I e o Papa Honório III. O Papa Estevão V, numa carta ao arcebispo de Mainz, proíbe as provas de ferro em brasa e água a ferver, acrescentando: devemos julgar os crimes pela confissão do réu ou pelo depoimento das testemunhas. Por quê? Para quem não entendeu ainda, estes ordalhos eram confissões que as pessoas faziam na Idade Média por meio de tortura. Tortura com ferro quente, com chicote, sei lá, né? Então a igreja era contra. Porém, na época era uma prática entre os povos, uma prática comum entre os povos. Mas a igreja não aprovava, não recomendava. O que por estes meios se não possa averiguar, deixe-se ao juízo daquele que lê nos corações. Alexandre II diz que a igreja não aprova em seus cânones os ordálios. Testemunhos semelhantes temos dos papas Alexandre III, Celestino III e
outros. Protestaram contra eles Santo Avito de Viena, no século VI, Santo Agobardo e o Concílio de Valência, no ano de 855, século IX. Foram declarados contrários à paz cristã e destruidores do corpo e da alma. Vão percebendo aí, porque os professores de história, principalmente de esquerda, vão falar: a igreja torturava as pessoas na Idade Média. Vamos lá. O morto em combate era suicida, e o que o matasse, homicida. Infelizmente, a sociedade de hoje, neste ponto, não é mais culta que nos tempos antigos. É verdade, este livro foi escrito bem antes da internet. Que é o duelo dos nossos dias, senão a evocação deste bárbaro costume pagão? E posto que se tenham tomado medidas oficiais para exterminar o duelo, os anais da França, da Áustria e da Alemanha dizem-nos que ainda se não conseguiu. Pois bem, mais ainda, o ministro da Guerra da Prússia declarou há 25 anos que o princípio do duelo estava em vigor e o chanceler disse publicamente que não teria cabida no exército alemão o oficial que recusasse defender sua honra com as armas. A Igreja Católica proibiu o duelo no Concílio de Trento, e os papas Bento XIV e Leão XIII, Bento XIV e Leão XIII, declararam que não havia motivo que o justificasse. Então, olha só que para cada vício da época, a Igreja sempre se levantou e fez oposição e condenou, né? Terceira pergunta: é supersticioso crer em sonhos? E Deus serviu-se deles no Antigo e no Novo Testamento para dar a conhecer a sua vontade? Então, todos nós passamos pela experiência de sonhar. E, muitas vezes, certos sonhos nos perturbam, porque ou são muito profundos em termos de conteúdo, ou porque o conteúdo é muito simbólico, ou talvez ele toque em alguma ferida, em alguma tensão da nossa consciência, algum problema. Então, a gente sempre fica assim: será que tem alguma mensagem neste sonho para mim? Então, por isso essa pergunta foi feita. Bom, a resposta é: crer em sonhos até nos deixarmos guiar por eles é, sem dúvida, supersticioso. Nosso guia deve ser a consciência reta e bem formada. A Bíblia Sagrada previne-nos a miúde contra os sonhos e nos diz categoricamente, ou seja, com bastante firmeza, que os não observemos, porque os sonhos têm feito extraviar a muitos que caíram por terem posto neles a sua confiança. Isso está em Levítico, Deuteronômio e Eclesiástico. Sabemos, por outro lado, que Deus se valeu deles para revelar sua vontade a Abimeleque, Jacó, Salomão, Nabucodonosor, Daniel, São José e São Paulo. Bom, os sonhos por si mesmos obedecem a uma causa natural. Quando Deus os envia para algum fim particular, revela ao mesmo tempo seu caráter sobrenatural. Então, o sonho cotidiano de todas as noites, que a gente tem, isto é apenas um fenômeno da natureza humana. É um fenômeno cerebral, podemos dizer, Agora, quando Deus envia um sonho, aí você nota a diferença. Por quê? Porque tem um caráter sobrenatural. Deus utiliza-se do sonho, mas de forma sobrenatural. Agora, entramos num outro capítulo, Nós temos tempo ainda. Então, mais erros. Teosofismo, ciência cristã, evolução e determinismo. Vamos lá. O que me diz do teosofismo? Já ouviu falar em teosofismo? Olha só, o teosofismo não é mais do que uma forma nova de panteísmo, trazido da Índia e divulgado no Ocidente pela senhora Blavatsky e Anna Besant e pelo coronel Henrique Olcott. O teosofismo rejeita o Deus dos cristãos, isto é, Deus pessoal, e nega a criação, considerando o universo como a manifestação da grande realidade eterna,
ou da grande palpitação rítmica do todo único. O mundo, segundo ele, consta de 7 planos interpenetrantes e o homem, pequeno mundo, de 7 partes, 4 físicas e 3 espirituais. A personalidade humana compõe-se de corpo físico, princípio vital, corpo astral e de alma animal. A individualidade se compõe da mente humana superior, da alma espiritual e do espírito. Ao morrer, perdemos a nossa personalidade, mas não a nossa individualidade. Confessamos que não entendemos esta terminologia teosófica, ridícula e grotesca, parecida com a que usavam os gnósticos dos primeiros séculos do cristianismo. Os Mahatmas falam-nos, com precisão infalível, de purificações sucessivas em várias encarnações, que ordinariamente se realizam 2 vezes em cada 2.100 anos. A vida de além-túmulo, com suas encarnações, é regulada pela lei budista do karma, que é uma lei inexorável, que nada suspende, nem o arrependimento, nem a oração, nem a expiação. Nada pode contra o karma, segundo eles. O teosofismo despersonaliza Deus, sem o tornar, por isso, mais sublime, e materializa-o sem o fazer mais amável. Isso aqui é profundamente importante. Diviniza o homem, não obstante ser dependente e pecador, e tira-lhe toda a responsabilidade do bem como do mal, visto atribuir os bons e maus hábitos a outros que começaram a série ininterrupta de nossas encarnações. Em resumo, o teosofismo é uma mistura de panteísmo e ateísmo bramânico-budista, totalmente oposto ao cristianismo. Nega Deus pessoal e criador, a liberdade, a responsabilidade e a existência de um juiz supremo, justo e misericordioso. Sua história é fictícia e suas maravilhas são fraude, ilusão e arte diabólica. Isto é o teosofismo, que pega muita gente no Ocidente depois do século XX para cá, né? Começou uma moda de religião oriental, misticismo budista e tudo isso. Outra pergunta. O ensino da ciência cristã se opõe ao ensino da Igreja Católica? Não curavam Cristo e os apóstolos? Podem os católicos ir fazer curativos aos cristãos científicos, tendo protestado previamente que nada querem com suas opiniões? Não são verdadeiras as curas operadas pela ciência cristã? Não são estas curas como as de Lourdes? Não nos fala o Novo Testamento de curas operadas por simples fé? Pois bem, a Igreja Católica considera a ciência cristã, este é o nome do problema aqui, né? Dessa corrente, ciência cristã. Então a Igreja considera isso como um culto essencialmente pagão, um guisado ilógico, incoerente de panteísmo, maniqueísmo e idealismo. A senhora Eddy, sua fundadora, pretendeu ressuscitar com este seu culto da mente o cristianismo primitivo e o apresentou ao mundo como uma revelação celestial. O seu ensino, porém, nem é cristão, nem data dos primeiros séculos, mas do médico Yankee Quimby, com quem se relacionou em 1862. Fez seus 2 pontos capitais do Dr. Quimby. Primeiro, que não há doenças propriamente ditas. Segundo, que as doenças se hão de curar com o influxo mental e a oração, e não com medicinas. Para propagar a sua doutrina e fazer escola, escreveu um livrinho intitulado Ciência e Saúde, livro repleto de incoerências, contradições, falácias, mentiras e das mais arbitrárias interpretações de certos textos bíblicos. Muitas de suas páginas são simplesmente ininteligíveis. Em sua interpretação espiritual, entre aspas, da Bíblia, nos diz: Issacar significa crença corpórea, Jacó, corpóreo mortal, duplicidade de arrependimento e sensualismo. Hidekel, ciência divina, conhecida e entendida. Aser, esperança e fé.
Gion, os direitos morais, civis e sociais da mulher. Os iniciados, os seus adeptos, dizem que entendem tudo isto perfeitamente, mas que nós, profanos em estado de mente mortal, não podemos entender esta misteriosa e maravilhosa mensagem. Se algum curioso interroga ao Sr. Ed, ou melhor, a senhorita Ed, por exemplo, que se entende por mente mortal? Ela responde: não é matéria, porque não é real, nem mente, porque não existe separada da mente primária. É um espírito ou fantasma que não tem existência real. Conclui que não pode explicar as crenças errôneas dos que não pertencem à ciência cristã. Vejamos agora as afirmações e negações desta singular filosofia. Afirmações: só Deus é mente e só Ele verdadeiramente existe. O mundo, as plantas, os animais e mesmo o homem são ideias divinas sem atividade real própria. Nós somos ideias na mente de Deus. Como só Deus é real, tudo o mais é irreal. Deus é espírito e é bom. Agora, a parte das negações. Nega a realidade da matéria, a veracidade dos sentidos, a existência das causas segundas, de um Criador pessoal, a divindade de Jesus Cristo, a redenção, a liberdade humana, o pecado, a existência de uma igreja docente de origem divina, os sacramentos, a necessidade da fé, a graça, a oração, a ascética, a ressurreição da carne, a existência dos anjos, bons e maus, e a sanção eterna, o prêmio e o castigo, céu e inferno, né? Aí a pergunta: e que dizer de suas curas? É sabido que não poucas doenças são devidas, em parte ou integralmente, à imaginação e a falsas apreensões. Estes males curam-se facilmente com o influxo da mente, o otimismo e assim por diante. A psicoterapia é muito rica em casos deste gênero, mas há outras doenças muito reais que seria ridículo pensar em as curar sem medicinas ou bisturis. Destas, não curou ainda uma só a ciência cristã. Ela não conseguiu até hoje. E é evidente que as curas operadas por Jesus Cristo, segundo os evangelhos, nada tem que ver com as curas dos cristãos científicos. Primeiro, Jesus Cristo tanto cura os enfermiços como os doentes incuráveis. Cego de nascença, leproso que contraiu o vírus. Segundo, os remédios que Jesus emprega não são proporcionais à doença que curam. Terceiro, a fé que Jesus exigia era a fé em sua divina missão e não no convencimento de que a doença é irreal, como diz a senhorita Ed. Quarto, as curas de Jesus Cristo eram instantâneas e duradouras. É certo que Jesus Cristo deu a seus apóstolos o poder de fazer milagres e que este dom singular continuaria na igreja como uma das provas de sua divindade, não como exercício ordinário de sua missão, mas como patrimônio de alguns santos e efeito condicional do sacramento da extrema unção. Os milagres de Lourdes, operados por intercessão de Nossa Senhora, são muito diferentes das curas que se atribuem a estes curandeiros mentais, os cristãos científicos aí. Em Lourdes, não se consideram como milagres as curas de doenças que poderiam ter sido obtidas por intervenção médica, como pode ver-se em seus anais. Isso é interessante, hein? Uma pessoa com dor de barriga que foi curada em Lourdes não tem um atestado de milagre ali. A igreja não fala nada. É proibido aos católicos pedir tratamento médico aos cristãos científicos, porque seria, pelo menos, dar a entender que se acreditava em suas patranhas e cooperar na difusão deste meio falso e supersticioso de curar. A igreja manda que juntemos as duas coisas, a oração e a medicina, o médico e o padre. A igreja cita como prova da racionalidade de seu proceder esta passagem da Bíblia Sagrada. Abre aspas. Honra ao médico por causa da necessidade, porque foi o Altíssimo que o criou, porque toda a medicina vem de Deus. Isso está no Eclesiástico. O Altíssimo foi o que produziu da terra todos os medicamentos, e o homem prudente não lhes fará oposição. Ao conhecimento dos homens pertence a virtude dos medicamentos.
O Altíssimo deu-lhes a ciência deles, para ser por eles honrado nas suas maravilhas. Com eles cura e mitiga as dores. Filho, não te desprezes a ti mesmo na tua doença, mas faz oração ao Senhor e ele te curará. É o Eclesiástico, capítulo 38, versículos do 1º ao 10º. Aí vem outra pergunta. Um católico pode crer na evolução, que hoje é um dogma nas escolas, por unanimidade aí, com exceção das escolas católicas de verdade, né? Todo mundo, por assim dizer, acredita que nós somos seres evoluídos de seres inferiores ao nosso grau evolutivo. Tudo veio do nada, depois mineral, depois vegetal, animal racional, e daqui a pouco a gente é o super-homem. Pergunta continua. É certo que a evolução e a Bíblia se contradizem? Pode o ensino da evolução se conciliar com o da igreja no tocante à vida? Não tem a evolução demonstrado que o homem vem do animal? Bom, a resposta é: a igreja nada disse ainda oficialmente acerca da evolução. O católico é, portanto, livre em aceitar a evolução como mera hipótese científica, como especulação filosófica. Então, do ponto de vista doutrinal, a igreja nunca atacou a evolução dogmaticamente, né? Ela deixa em aberto, até porque sempre foi assim com os outros dogmas e com qualquer outro assunto. A evolução tomada como hipótese científica, diz o autor Wasman, considera as 3 atuais espécies de animais e plantas não como formas criadas diretamente por Deus, mas como resultado final das múltiplas mudanças que experimentaram as espécies que existiram nos períodos geológicos anteriores. A evolução tampouco estuda a origem da vida, mas limita-se a investigar as relações genéticas que medeiam entre as espécies sistemáticas, gêneros e famílias, e esforça-se por catalogá-las ordenadamente segundo sua antiguidade. É uma das muitas teorias e baseia-se em várias hipóteses entre si harmônicas que oferecem uma explicação muito provável da origem das espécies orgânicas. Seria pueril negar a teoria da evolução só porque as espécies não evolucionam à nossa vista. Trata-se, portanto, de uma hipótese e os sábios são livres em discutir os múltiplos problemas que têm originado. Como a Bíblia não é um livro de texto para estudar ciências, não deve recorrer-se a ela como a árbitro supremo para os decidir, ou seja, decidir sobre ciências. Leão XIII escreveu em sua encíclica Providentissimos Deus: os escritores sagrados não se propuseram ensinar-nos a essência e natureza das coisas criadas, pois o sabê-las ou ignorá-las nada tem que ver com a salvação eterna. Como não intentaram esquadrinhar os segredos da natureza, falaram-nos das coisas usando dos termos então em voga e ainda hoje empregados, em grande parte, pelos nossos sábios. Na linguagem ordinária, comum, se fala das coisas como os sentidos as percebem. A narração bíblica da criação foi escrita para os homens de todas as idades, sem atenção às hipóteses dos sábios vindouros, ou seja, Moisés, os profetas não escreveram a Bíblia pensando nos darwinistas do futuro, né? Mas pensando em todos os seres humanos. A evolução não choca com o que os católicos opinam sobre a vida. O padre Hammerstein escreve: se o Criador, em vez de criar as espécies animais na forma que atualmente tem, fez que chegassem a ela por evolução lenta de umas espécies noutras, nem por isso o seu poder e sabedoria seriam menos admiráveis. Embora, portanto, a teoria da evolução, dentro de certos limites, fosse certa, far-se-ia sentir mesmamente a necessidade de um criador, pois sempre seria necessária uma causa-prima da evolução das espécies orgânicas. É como se um jogador de bilhar quisesse mandar 100 bolas em diferentes e determinadas direções. Que seria mais admirável? Golpear cada uma das 100 bolas de per si, enviando-as à meta desejada, ou golpear uma só e esta batendo noutra e esta outra noutra, e assim sucessivamente, todas chegassem sem desvio ao ponto prefixo. Aquilatando conceitos, a alma não pôde vir por evolução, porque é simples, espiritual,
essencialmente distinta da alma dos brutos. Não pode, portanto, vir ao mundo senão por via de criação. O corpo pode vir por evolução de algum dos organismos animais existentes. Aqui o texto está admitindo, né? Mas, de fato, veio? Nem a zoologia, nem a paleontologia o prova. É aqui que está o problema. Se nem a ciência da zoologia e nem a da paleontologia provam, por que nas escolas só se ensina evolucionismo? Como se fosse uma verdade dada, né? Provada. E ninguém ignora como está desprestigiada e se vai abandonando por ser ridícula a teoria do símio. O Gênesis diz que Deus criou o homem do limo da terra. Em conclusão, posto que em absoluto a evolução de que falamos não fosse intrinsecamente impossível, e a igreja, se não tenha pronunciado ainda definitivamente sobre ela, parece, por outro lado, estar em contradição com o geral sentir católico. E aí vem uma outra pergunta. A liberdade da vontade não será uma ilusão? E o puro determinismo, a única filosofia verdadeira, ou seja, eu não sou apenas programado pelas minhas células, eu não sou programado pelo país em que vivo, pela natureza, pelo meu corpo, né? Eu não sou apenas um robô da natureza que segue instintos e leis naturais. Esse negócio de liberdade não seria uma ilusão que nós contamos uns para os outros? A teoria da volição sem motivo não seria, não é contrária à experiência? Não é certo que os motivos mais porosos são os que prevalecem sempre? Então, a liberdade, resposta, né? A liberdade define-se em filosofia assim: é a faculdade em cuja virtude o homem, dados todos os requisitos para agir, pode agir ou não agir. A faculdade em cuja virtude o homem, dados todos os requisitos para agir, pode ou não agir. Se eu vou à caça com o meu cão e chegamos, alagados em suor e a arder em sede, a um arroio de águas cristalinas, o cão deitar-se-á a beber necessariamente, não é livre. Eu posso beber ou não beber, eu sou livre. A liberdade não é volição sem motivos, ou seja, a liberdade não é uma vontade sem motivos. É a determinação por um motivo, de preferência, a outros. Isso é a liberdade. Então, eu tenho opções A e B. Eu posso escolher A ou B. O animal nunca escolhe, ele segue a sua vontade, cega por instinto. Então, não é certo que o motivo determinante seja sempre o mais poderoso, pois não falta quem resista com perseverança aos ataques de uma paixão violenta. A não ser que se chame ao motivo determinante mais forte por prevalecer. Mas nesse caso, vimos a dar nesta proposição tautológica: o motivo que prevalece, prevalece. O fato de que somos livres é mais claro que a luz do sol. Todos sabemos que pensamos o que queremos e que se hesitamos entre comprar ou não comprar um automóvel, pesamos as razões pró e contra e nos determinamos livremente a uma das duas coisas. Quando nos assalta um mau pensamento, nós somos livres em repeli-lo ou aceitá-lo, e assim quanto ao resto das coisas. Nada tão falso, então, como o determinismo, essa filosofia pessimista que destrói a moral e a religião. Faz do homem uma máquina automática e um escravo das circunstâncias, irresponsável do bem como do mal que pratique. Se a gente analisar o mundo moderno, pós-moderno, está cheio disso, né? Tem uns grupinhos aí tentando negar que nós podemos ser criminosos ou não, porque, por exemplo, a pedofilia não seria crime, seria apenas uma cultura, um instinto natural. A consciência revolta-se contra esta doutrina pagã, e com razão, né? Estamos plenamente convencidos de nossa obrigação moral, e no mais íntimo de nossa consciência, levanta-se uma voz que nos grita imperiosamente: pratica o bem, foge do mal. Isto não é uma ilusão.
Igualmente, distinguimos muito bem entre atos inconscientes e atos deliberados. Ninguém sente remorsos de ter feito o que não previu ou não pôde evitar. Ao contrário, o homem envergonha-se de si mesmo quando a ciência e a consciência lhe dizem que, só por motivo de avareza e rapacidade, matou o viandante, a pessoa, para lhe roubar a carteira. Este remorso nasce-lhe de que, tendo sido livre para não cometer o crime, o cometeu. Percebe? Então, aqui mais uma pergunta, né? A fé, sua natureza é um ato da inteligência. A fé só de per si não basta para salvar-nos? Então, vamos fechar nessa pergunta aqui, ó. Não é a fé um mero ato da vontade, uma simples confiança na fidelidade de Deus, em que Deus cumprirá suas promessas? Então, a fé não seria um sentimento, né? Uma coisa do nosso corpo, assim como qualquer outra coisa banal? Não, assim o ensinou Lutero, o pai dos protestantes. Mas esta sua doutrina é falsa e destrói a essência da verdadeira fé sobrenatural. A fé é uma virtude sobrenatural que dispõe a nossa inteligência para assentir, ou seja, concordar livremente, com certeza, a todas as verdades reveladas por Deus e que Deus as revelou de fato. É, portanto, um ato intelectual, como diz o próprio São Paulo aos Coríntios, na sua primeira e segunda epístola. Na primeira epístola, ele diz: nós agora vemos Deus como por um espelho, em enigmas. Agora o conheço em parte. Agora permanece a fé, e assim por diante. Ver, conhecer pela fé, é um ato da inteligência. Não é um ato da vontade. Quando você diz que conhece pela fé, você está falando da inteligência e não da vontade, nem do sentimento. Na segunda epístola, São Paulo diz que é importante reduzir a cativeiro todo o entendimento para que obedeça a Cristo. Aos Romanos diz que o culto que devemos a Deus, ele é agradável, é racional. Rationabile obsequium vestrum. Então, tá aqui, a gente para por aqui hoje, né? Estamos aí na questão da página 124. E aí, se Deus quiser, a gente continua na semana que vem. Então, vamos rezar para terminar, que Nossa Senhora passe à frente, ilumine nossa inteligência, para que a nossa vontade obedeça somente ao que agrada a nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Doutor comum, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos sempre unidos até o fim e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria para todo mundo.